Nova série, Deep, que significa profundidade. E eu quero te desafiar junto comigo, não apenas a ouvir essa palavra. Você vai ouvir, vai receber, mas você vai viver ela ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias. Se eu te perguntar agora, qual o ambiente, qual o lugar que você viveu a sua maior experiência com Deus? Você consegue lembrar? Talvez tenha sido num acampamento, numa conferência, na sua casa, num retiro, sei lá. Aonde foi o lugar que você viveu a sua maior experiência com Deus? Qual o período da sua vida que você consegue se lembrar agora, onde você esteve mais profundo na presença dEle? Consegue imaginar? Consegue lembrar? Eu quero te desafiar a ir mais fundo ainda, a romper essa barreira. Tem um dia que você lembra e fala, uau, aquele dia como eu orei. Tem uma época da sua vida que você fala, nossa, aquele tempo eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu orava, eu jejuava, eu ouvia a voz de Deus, eu tinha experiências de cura, eu tinha visões. Mas eu quero te desafiar agora, nos próximos dias, viver uma maneira ainda mais profunda na presença de Deus. Eu quero começar essa série hoje falando sobre uma good land, uma terra boa. No seu coração, eu quero formatar aqui hoje uma terra boa para receber essa semente. Aleluia! Você pode ser hoje essa terra boa, que vai receber a palavra de Deus e que vai frutificar. Aleluia! Você hoje recebe essa palavra e vai frutificar. Olha só, pessoas rasas são pessoas vulneráveis e infrutíferas. Eu quero te chamar hoje a um tempo de profundidade. Pessoas rasas são pessoas infrutíferas, vulneráveis. Tem um provérbio chinês que diz assim: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Se a terra for rasa, não há como a raiz ser profunda. Se a terra for rasa, meu irmão, não há condição da raiz ser profunda. E eu quero que você entenda a partir deste momento que quando eu falar de terra, eu estou falando de você. Quando eu falar de terra, eu estou falando do seu coração. Você vai perceber hoje que talvez o problema não esteja na semente. Você vai perceber hoje que talvez o problema não esteja no semeador, mas que talvez o problema esteja na terra, que ainda precisa ser tratada. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor, em Mateus capítulo de número 13. Abre aí agora, Mateus capítulo de número 13. Aleluia. Mateus capítulo de número 13. Deixa eu achar aqui. Achou? Dá um glória a Deus aí, você que achou. Aleluia. Hoje Deus quer tratar essa terra. Ô terra seca, Deus está falando com você aí, ó. Hoje Deus quer tratar essa terra aí. Está ouvindo, desnutrido? Hoje Deus quer tratar você, quer nutrir, quer alimentar, deixar uma terra boa, forte. As parábolas de Jesus, aqui nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do semeador. Pode tirar um pouquinho aí, para eu poder explicar um pouco dessa parábola, por favor. As parábolas de Jesus eram como filmes. Se Jesus estivesse no dia de hoje, as parábolas dele seriam como filmes. Ele trazia os seus ouvintes, ele fazia com que os seus ouvintes imaginassem essas parábolas, se colocassem dentro dessas histórias, e entendesse assim de uma maneira mais fácil o que ele estava falando. A parábola fazia então os seus ouvintes se identificarem. Quando você assiste um filme, não é assim? Às vezes você assiste, fala para mim, qual que é o seu filme preferido? Escreve aqui agora, qual o seu filme preferido? Escreve aí.
Quando você assiste um filme, você às vezes não se familiariza com aquele filme. Por exemplo, vamos lá, você assiste Rocky Balboa. E aí você olha assim, e aqui, você fala, mano, esse cara conseguiu, eu vou vencer os desafios também, eu vou pra cima, eu vou conquistar, e tal, e você fica animadão, ouvindo aquela música, assistindo aquele filme, você fala, não, eu vou pra cima. Aí você assiste Missão Impossível. Deixa eu te contar um negócio. Missão Impossível é um filme velho, é um filme antigo. Minha mãe saía, aí ela deixava uma missão para mim. Eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que deixar a louça lavada, organizar, limpar, passar pano no chão. Só que eu fazia? Eu sabia que ela chegava em casa tipo umas 5 horas. Eu ficava o dia inteiro deitado, assistindo TV, não fazia nada. Dava 10 para 5, minha mãe vai chegar. Aí eu lembrava do filme, velho. Eu sou meio, o Tom Cruise parece um pouco comigo, se você olhar assim. Ele parece um pouco comigo. E aí eu lembrava assim, eu falava, cara, agora eu preciso arrumar a casa. E aí eu pulava, virava cambalhota na cama. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu falava, eu preciso arrumar a casa. E eu limpava o chão, e aí eu ia lavando a louça. Aí estava lá, aí eu ouvia o barulho da porta, minha mãe chegando, eu via um papel no chão, eu pulava, virava cambalhota, pegava o papel, jogava no cesto. E eu me sentia o agente da CIA, velho, fazendo aquilo. Aí vamos lá, qual filme que você se identifica mais? Talvez você está numa fase que você está assim, de repente 30, estou desesperada. Sei lá, talvez você está numa outra fase, você assistiu lá, O Amor é Cego, lembra desse aí? E aquilo te traz uma esperança. Né? Você assistiu O Amor é Cego, lembra desse filme aí? É a história de um cara que ele era muito exigente com mulheres, ele queria sempre as mais gatas, as mais lindas, mas de repente acontece alguma coisa com ele lá, que ele começa a enxergar a beleza interior da pessoa, e ele se apaixona por uma mulher que aos olhos naturais ali, que as pessoas olhavam para ela e falavam, mano, que mulher feia, mas aí ele olha para ela e diz, que mulher gata, que mulher linda, e aquela mulher consegue se arrumar com ele ali, talvez você está assim, mano, tomara que o amor seja cego mesmo. Eu vou conseguir. Irmão, você vai conseguir. Sei lá, qual filme que você mais se familiariza? Escreve aí para mim nos comentários aí. Deixa eu ver se alguém já colocou aqui. Qual o filme que mais... irmão, escreve aqui, por favor. Qual que é o filme que você mais curte? Ninguém... não teve um aqui. Vocês não gostam de filme, não? O Arthur gosta de Power Ranger. Aí o que acontece? Ele assiste lá Power Ranger, põe na Netflix e fica assistindo Power Ranger. Eu chego em casa, eu sento no sofá, eu já tomo bicuda, que ele já... Eu sou vermelho, pai, ele já vem me batendo. Por quê? Porque a gente começa a se familiarizar, aquilo mexe com a gente se coloca no lugar. E era assim as parábolas de Jesus. Era assim as parábolas de Jesus. Ele contava a parábola para que as pessoas visualizassem aquela palavra, se enxergassem naquelas palavras que ele estava declarando. Tem um livro muito bacana do John Stott, onde ele escreve assim, que o pregador tem a missão de transformar ouvidos em olhos. E hoje eu oro para que Deus me dê essa graça, para que os seus ouvidos sejam transformados em olhos, e você possa enxergar a sua vida ao longo dessa ministração. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, abre aí comigo agora, Mateus capítulo de número 13, verso 1, deixa eu só acertar meu celular aqui, porque ele está bloqueando, está me quebrando aqui, ó. Calma aí, segura aí. Segura aí, irmão. Não sai daí não. Que benção, ele não quer ir. Vamos lá. Mateus capítulo de número 13. Tá aí, ó, tá na tela. Pô, eu quero ler na minha Bíblia porque ela é novinha, curti ela, gostei dela. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se.
ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Não parece meio... Como assim? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É meio estranho isso, não é? É meio estranho, não é? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero fazer duas observações aqui com você sobre esse texto. Primeira, quem é o semeador? É um mensageiro da palavra de Deus. O semeador é um mensageiro da palavra de Deus, é aquele que declara o evangelho, é aquele que prega o evangelho. Logo, o semeador precisa entender que se ele não semeia, não existe fruto. Então aqui eu faço um apelo a você que foi chamado para ser um semeador, que foi chamado para ser um pregador do evangelho. Meu irmão, se você não semear, não vai ter fruto. Comece em você. E deixa eu te dizer, eu não preciso estar aqui nesse altar para poder semear. É na rua, é no trem, é no busão, é no ponto de ônibus, é dentro do Uber. Eu já perdi as contas do tanto de Uber que me trouxe aqui, que recebeu palavra e que recebeu oração. Meu irmão, você não precisa estar num púlpito, você não precisa de um microfone para poder ser um semeador. Tem frutos aí, ó, esperando, meu irmão, você semear. Tem terra aí esperando você lançar a semente para que possa dar frutos. Olha o que Mateus 13:3 diz. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Se o semeador não sair para semear, não tem fruto. Se não tem fruto, não tem colheita. A segunda coisa é que nós precisamos entender o que? O que é a semente? Então o semeador é o mensageiro, a semente é a palavra de Deus. Eu preciso que você entenda essas duas coisas para que a gente possa continuar daqui para frente. O semeador é o mensageiro e a semente é a palavra de Deus. Então, meu irmão, outra coisa que a gente entende aqui é que o semeador não é a fonte, ele é o meio. A responsabilidade não está, você só precisa semear, você só precisa lançar. Não vem de você, vem de Deus. Não vem de você, vem do Pai, vem do céu. Então, meu irmão, o que é a semente? É a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, é a palavra que tem o poder. Aleluia! O semeador é o mensageiro, a semente é a palavra. Agora eu posso falar com você sobre as 4 terras que Jesus descreve aqui nesse texto. Ao longo da parábola, Jesus vai falar sobre 4 tipos de terra. Imagina aí agora, ele começa dizendo: um semeador, um agricultor, um homem que estava indo para plantar, saiu para semear, levava com ele ali as sementes. Quando ele vai entrar no meio da plantação, imagina que na plantação tinha um lugar por onde ele passava, então era um lugar onde não havia plantação, era um caminho. Já viu que no meio da plantação sempre tem um caminho para o cara ir passando? E Jesus diz que enquanto ele estava passando, verso de número 4, coloca aí para mim, por favor. Capítulo 13, verso 4. Mateus 13, verso 4. Põe aí. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde? À beira do caminho. E as aves vieram e a roubaram. Então o primeiro terreno que nós vamos tratar aqui é esse, à beira do caminho.
Eu quero te dizer que esse é o pior dos terrenos. Beira do caminho é o pior dos terrenos para se semear. É um terreno superficial. Eu espero que você entenda que agora, que quando eu estou falando de terreno, eu estou falando de você, de mim, nosso coração. O semeador é o mensageiro, a semente é a palavra e o terreno somos nós. E aqui Jesus fala, quando ele saiu para semear, houve então algumas sementes que caíram à beira do caminho. E qual que era uma das características deste terreno? Um terreno aparentemente sem vida, um terreno de chão batido, acostumado a ser pisado, um terreno que de tanto ser pisado, passou a ser resistente. Já viu aquele chão batido, resistente? Ele é seco, ele não tem vida, ele não tem fertilidade nele, ele já foi muito pisado e ele se tornou resistente. Então a Bíblia diz que a semente, quando caiu ali, ela não penetrou, ela não criou raízes, e aí ela ficou vulnerável. Logo vieram as aves, que é, meu irmão, aqui Satanás vindo roubar aquela palavra. Que pessoas são essas? Aqui estão pessoas que se tornaram resistentes à palavra de Deus, pessoas que ouvem, pessoas que escutam, mas que não estão nem aí para aquilo que está sendo dito. E ela diz, eu não quero saber desse negócio de crente, eu não quero saber desse negócio de palavra de Deus, eu não quero saber disso de evangelho, pastor, é tudo sem vergonha. Vocês só querem saber de dinheiro. Não, esse negócio de igreja. Isso aí não é legal, esse negócio de evangelho. Pessoas que se tornaram resistentes à palavra de Deus. Eu quero te dizer aqui, que se você está resistente, hoje, o agricultor dos agricultores quer tratar essa terra. Presta atenção aqui em mim, ô terra seca. Deus quer te tratar hoje. Ô chão pisado, Deus quer te tratar hoje. Você pode estar magoado, pode estar resistente, podem ter te maltratado, mas Deus hoje está libertando você disso. Jesus diz assim lá em João 15, meu irmão: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Deus hoje quer tratar essa terra. Deus hoje quer te curar. Meu avô tem uma plantação lá no fundo do quintal dele. E sempre quando ele vai plantar alguma coisa nova, ele trata a terra. E aí tem uma expressão que ele usa, que ele diz assim: eu vou virar a terra. O que é virar a terra? Ele vai lá com o enxadão, ele vai lá com a picareta, lá ele começa a cavucar, pegar a terra de baixo e jogar para cima, e começa a deixar a terra fofinha. Talvez Deus está virando muita coisa na sua vida. Aparentemente você fala assim, parece que tudo está ficando bagunçado, mas não, é Deus tratando, é Deus nutrindo, é Deus alimentando, é Deus cuidando. E meu irmão, Jesus disse assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Sabe o que eu estou dizendo? Meu irmão, você vai se tornar uma terra boa, essa árvore vai começar a crescer na sua vida, Jesus vai crescer na sua vida. Oh, aleluia. Deus quer te tratar hoje. Talvez é um pastor que te falou algo que você não gostou, um irmão da igreja que te tratou de uma maneira que você não curtiu, algo que alguém falou e você disse, isso não pode acontecer. Eu estou aqui dizendo para você, perdoa, meu irmão, libera, abre teu coração, deixa Jesus entrar, deixa a palavra de Deus entrar aí. Se você fica resistente, a palavra é lançada, mas ela fica superficial, e logo Satanás vem e rouba. Sabe, antes de eu continuar, eu quero te dizer que existe algo em comum entre os 4 tipos de terreno. Todos eles receberam a semente, todos eles receberam a palavra, não houve um que não tenha recebido a semente. O terreno, a beira do caminho, recebeu a palavra, mas a palavra foi roubada. Sabe por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você se tornou resistente à palavra. Você tem até ouvido, mas está sendo roubado. Jesus vai falar sobre um segundo tipo de terreno, o terreno pedregoso. 13 verso 5, por favor. Mateus 13, verso de número 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra.
E logo brotou. Olha que legal. E logo brotou. Porque a terra não era profunda. Não tinha profundidade. Da beira do caminho era totalmente superficial. E essa era rasa. Não tinha profundidade. Verso de número 6, por favor. O que aconteceu? Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Se a primeira terra é a terra que descreve o tipo de pessoa superficial, essa segunda descreve pessoas rasas. E como eu comecei dizendo aqui, pessoas rasas são vulneráveis e infrutíferas. Repara que essa terra é uma terra da empolgação. Ela recebe a palavra e recebe com alegria, e logo começa a crescer e germinar. E você olha assim, é aquele tipo de pessoa que chega na igreja e ele recebe a palavra e ele diz: aleluia, glória a Deus. E ele vem cheio de ideias. Eu já sentei com um monte de gente cheia de ideias assim. Não, porque a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa criar esse ministério, porque a gente precisa ir nas ruas, porque a gente precisa ir nas praças, a gente precisa ir declarar a cura, a gente precisa ir pregar. Não, vamos fazer isso, vamos juntar uma galera, vamos fazer um movimento. Meu irmão, eu já cansei de sentar com gente empolgada assim. Eu não me impressiono com empolgação. Sabe o que de verdade me impressiona? Continuação. Sabe o que de verdade me impressiona? Perseverança. Pessoas que não desistem, porque essas empolgadas, elas não criam raízes, elas não respeitam processos. Existe um processo, meu irmão, existe um processo. Essas pessoas empolgadas, que recebem a palavra de Deus com alegria, e logo começam a germinar, você olha e fala: olha ela já querendo aparecer, olha ela crescendo, mas é pura empolgação, porque logo vem o sol, o vento, as dificuldades da vida, e logo essa pessoa desanima e desiste. Ela recebe a palavra aqui dizendo: você não é um necessitado, você é alguém próspero e abençoado, mas amanhã, a primeira dificuldade que bate na porta, essa palavra não foi para mim. Você está curado, Jesus já te curou, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Aí amanhã o cara acorda gripado, aí ele: eu estou com Covid, eu vou morrer. Logo ele desanima, o sol vem, queima suas folhas, ele murcha. Percebe que Jesus diz que as folhas queimaram, não havia fruto, ele não chegou no ponto de dar frutos. A primeira terra foi roubada logo na semente. A segunda até cresceu um pouquinho, mas logo as suas folhas se queimaram. Por quê? Porque não respeitou processo. Uma terra rasa, não conseguiu criar raízes. E Jesus nos ensina, Deus nos ensina em sua palavra, que para tudo existe um processo. Olha só, abre comigo por favor Isaías capítulo 55, verso 10. Olha Deus nos ensinando aqui o seu processo. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra. Presta atenção no processo. Regar a terra, fazer brotar e depois florescer, para então produzir semente para o semeador. Percebeu o processo? Percebeu que existe um processo? Meu irmão, a gente precisa respeitar os processos de Deus na nossa vida. Como seria bom se a gente pudesse saltar do sonho para a realização, da promessa para o cumprimento. Mas meu irmão, precisamos respeitar os processos. Primeiro, a semente tem que ser semeada, deve ser enterrada. Depois que ela estiver ali enterrada, no secreto, ela deve criar as suas raízes. Depois ela começa a germinar. Depois ela passa a florescer, para depois frutificar. Existe um processo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E meu irmão, para nós permanecermos
permanecermos, é necessário respeitar os processos. Não queira saltar, pular processos, pegar atalhos, porque você não vai conseguir permanecer. O processo te fortalece para permanecer até o fim. Aleluia! Precisamos respeitar os processos. Quem não respeita processos se torna uma pessoa rasa e vulnerável, sensível. Qualquer coisinha, eu vou desistir, a vida não dá certo para mim. Terceiro tipo de terra é aquela que está entre os espinhos. Verso de número 7, põe na tela, por favor. Assim como, aí ó, que não é esse não, é o Mateus, desculpa, é o Mateus 13, 7, vai lá, estava certo aí, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então, imagina a cena, o agricultor caminhando, beira do caminho, terra pisada, resistente, superficial. Segundo tipo, no meio das pedras, um terreno rochoso, onde não tinha terra o suficiente, ela era rasa. Terceira parte é a terra, é a semente que cai na terra que tinha espinhos. Essa é uma terra dividida. Essa é uma terra que sustenta ao mesmo tempo a semente e os espinhos, a palavra e as coisas do mundo. Essa é uma terra dividida entre as coisas do reino e as coisas do mundo. Jesus nos ensina em sua palavra que o reino dividido não prospera. Jesus nos ensina em sua palavra que não podemos servir a dois senhores. Paulo nos ensina, meu irmão, através da palavra de Deus, dizendo que não há, meu irmão, comunhão entre as trevas e a luz. O reino dividido não prospera. Não é possível servir a dois senhores. Não há comunhão entre a justiça e a iniquidade, meu irmão. Essa terra é uma terra que nutre ao mesmo tempo os espinhos e a semente que é a palavra de Deus. Ela até recebe a palavra de Deus, mas ela diz assim, mas eu gosto tanto dos espinhos. Ela está aqui recebendo vida, mas logo ela está num ambiente de morte. E eu quero te chamar hoje para tomar uma decisão, ou é ou não é, meu irmão, presta atenção, chega de ser moleque, está na hora de você decidir, ou você está na casa de Deus, ou você está na balada. Irmã, está na hora de você decidir, ou você é uma mulher de Deus, ou você é uma mulher de todos. Ou é ou não é? Deus está te chamando hoje para um tempo de decisão. Sabe por que tua vida não muda? Porque você vem, se aquece no fogo do Espírito, mas logo vai e se esfria nos conselhos do mundo, e calor com frio você fica morno, e Apocalipse diz que Deus vomita quem é morno. Deus hoje quer tratar essa terra, limpar os espinhos, tirar tudo isso que está de ruim, sufocando a palavra de Deus. Coloca o próximo verso para mim, por favor. Olha o que acontece com a serpente que cai entre espinhos. O anterior, desculpa. A que caiu entre espinhos, cresceram, os espinhos cresceram, o que aconteceu? Sufocou as plantas, sufocou a palavra. Você vem e recebe a palavra de Deus, aí logo você está indo lá. Salmo 1 nós lemos aqui, que é bem-aventurado, é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita os ímpios, aquele que não se relaciona com os ímpios. Mas você vem, está aqui, come um pouquinho aqui e come um pouquinho lá também. É uma terra dividida, e hoje Deus está dizendo para você, ou é ou não é sim sim, não não. Hoje você precisa decidir, irmão. Olha para mim,
Me escuta, irmã, o que você quer da tua vida? Céu ou inferno? Não adianta ficar em cima do muro. Tem uma historinha muito conhecida. Tem um crente em cima do muro, e os anjos de um lado chamando ele: ei, pula para cá, não fica aí não, vem para cá, aqui tem alegria, aqui tem paz, aqui tem, você pode desfrutar da vida, aqui você pode ter comunhão com Deus. Ele: ah não, aqui no muro, vou ficar tranquilo. E no outro dia os anjos chamando: ei, vem para cá, pula para cá, aqui tem amor, aqui tem bondade. Não, não, vou ficar aqui. E do outro lado, ele olha, os demônios tudo quietinho, o diabo comendo pipoca, só assistindo ele. Ele olha assim e fala: o que aconteceu? Ô, diabo, deixa eu perguntar um negócio para você. Todo dia os anjos ficam perguntando para mim, por que me chamando para eu ir para aquele lado? Eu estou aqui no muro e você nunca me fez um convite para descer para o teu lado. O diabo fala para ele: não, eu estou tranquilo, o muro está no meu nome também, é meu, quem está aí está comigo. Sai de cima desse muro, meu irmão. Chega de ser essa terra dividida, que nutre espinhos e nutre a palavra ao mesmo tempo. Chega disso. Deus está te chamando para um tempo de decisão. Deus quer te tratar também. Deus quer tratar essa terra também. Deus quer fazer de você uma terra boa. Deus quer fazer de você uma terra boa. E eu quero encerrar falando dessa terra. Verso de número 8, Mateus 13, 8, por favor. Outra ainda caiu em boa terra. Aleluia. Tem terra boa aí? Tem terra boa aí? Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a terra que respeitou os processos, essa é a terra que foi tratada, essa é a terra que está bem nutrida, essa é a terra que está bem alimentada, essa é a terra que é regada, essa é a terra, meu irmão, que tem profundidade. A terra seca, ela fica superficial, a semente não consegue penetrar. A terra entre as pedras, ela não tem profundidade, ela é rasa. A terra, meu irmão, entre os espinhos é uma terra dividida, mas Deus fala sobre uma terra boa, uma terra profunda. Aleluia. A profundidade da terra está diretamente ligada com a qualidade da raiz. Uma raiz profunda sustenta bons frutos. A quantidade de fruto está diretamente ligada com a qualidade da raiz. Raiz fraca, poucos frutos. Raiz forte, muitos frutos. Deus está te chamando para um tempo, meu irmão, onde você vai enraizar, onde você vai penetrar, aonde você vai ir cada vez mais fundo, aonde você vai cavar cada vez mais no secreto, no seu tempo de oração, no seu tempo de adoração. Meu irmão, eu quero te falar aqui sobre coisas que ninguém vê, somente o teu Pai que está no céu vê. Eu quero te chamar aqui para um tempo de oração profunda, para um tempo de adoração profunda. Oh, rabacandarabalabacaxei. Hoje Deus está tratando a terra da beira do caminho. Hoje Deus está cavando a terra entre as pedras. Hoje Deus está limpando a terra que estava entre os espinhos. Deus está te tratando. Deus está fazendo de você uma boa terra. Aleluia. Ei, caia, mandarambalabassou. Percebe, talvez você está assistindo essa live aqui agora, assistindo esse culto, e está dizendo, mas eu sou uma boa terra. Percebe que até uma boa terra pode se tornar ainda melhor, porque quando chega na boa terra, Jesus fala sobre 3 tipos de resultados diferentes. Quando chega na terra boa,
Ele fala com a gente sobre 3 resultados diferentes ainda. 3 resultados diferentes, Gui. A mesma terra. Ele falou da terra à beira do caminho, não deu fruto nenhum. Ele falou da terra num terreno pedregoso, não deu fruto nenhum. Ele falou da terra entre os espinhos, também não conseguiu dar frutos, ela foi sufocada. Mas quando chega na terra boa, ele teve apenas 1/4 de aproveitamento, mas quando chega na terra boa, ele ainda assim tem 3 resultados diferentes. Um consegue ter um resultado de 100%, 100 por 1. Uma outra semente, dá frutos apenas 60 por 1. E uma outra 30 por 1. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que o que Deus tem para você é uma plenitude, meu irmão. Talvez você esteja vivendo apenas uma parte da bênção, e Deus está falando, tem muito mais para ser derramado sobre a tua vida. Você está tendo sucesso no teu ministério, mas está faltando sucesso nos teus relacionamentos. Você está tendo sucesso no teu relacionamento, mas está faltando sucesso nas tuas finanças. Você está tendo sucesso nas tuas finanças, mas está faltando sucesso no teu ministério. Ah, meu irmão, o que Deus tem para você não é parcial, o que Deus tem para você é total, é pleno, é abundante. Arabacanarabalabacachou. Vamos ir mais fundo. Eu estou te fazendo um convite hoje, você topa? Vamos ir mais fundo. Cara, eu estou te chamando hoje para uma caminhada de profundidade. Vamos ir mais fundo. Eu estou falando com você sobre uma terra que tem profundidade. Eu estou falando com você, meu irmão, você é essa terra tem profundidade. Declare isso aí agora, essa terra tem profundidade, você tem profundidade, aleluia. Você tem profundidade. E Jesus encerra essa parábola dizendo, verso de número 9, o louvor já pode subir, por favor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Toda essa parábola, toda essa história, tem um único foco: mostrar para você o que todas essas pessoas têm em comum e o que todas elas têm de diferente. O que esses 4 tipos de terra, que esses 4 tipos de pessoas têm em comum? Todos eles receberam a palavra. Todos eles receberam a semente. E o que eles têm de diferente? Apenas um deles deu fruto. E por que deu fruto? Porque apenas um deles realmente entendeu a palavra. Quando Jesus diz, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, Ele está dizendo, não adianta você apenas ter o ouvido, não adianta você apenas receber a semente, é necessário você entender a semente. Por que você vê num auditório de 1000 pessoas, a mesma semente sendo semeada, e apenas alguns dando fruto? Porque aqueles poucos receberam a semente, entenderam a semente, cultivaram a semente, regaram a semente e deram frutos. Os outros ficaram moscando. Sabe, nós temos aí agora dezenas de pessoas acompanhando essa live. E eu tenho certeza, meu irmão, se esse semeador não conseguiu ter 100% de aproveitamento nesses 4 tipos de terreno, ele apenas alcançou sucesso em 1/4. Eu sei também que eu não vou alcançar 100% de aproveitamento aqui. E isso depende muito mais de você do que de mim. O que você escolhe hoje? Ser a terra, o terreno da beira do caminho? O terreno pedregoso?
sem profundidade, superficial. O terreno que sustentava espinhos e a palavra ao mesmo tempo, dividido, nutrindo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ser a terra boa, a terra que vai permitir com que a palavra crie raízes. Essa palavra hoje precisa criar raízes dentro de você. Essa palavra não pode morrer aqui hoje. Tem que continuar amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Essa palavra, meu irmão, tem que germinar, tem que crescer, tem que dar fruto na sua vida. Por isso que eu estou te fazendo um convite hoje. Junto comigo, junto com a galera que a gente está fazendo um convite para você. Vamos mais fundo. Vamos mais fundo. Nós estamos iniciando a partir de hoje uma temporada de cavar, de ir mais fundo, de viver grandes experiências na presença de Deus.